Boa tarde aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Queria primeiramente me apresentar para vocês, né? Eu sou o professor Fernando Belardi, vou estar com vocês aqui na aula de liderança, relações humanas e liderança, tá? E tradições navais. Bom, queria dizer para vocês que é o seguinte, esse concurso, tá? É um concurso que ele está sendo modificado, tá, de um tempo para cá, já passou por várias transições, tá? E essa mais recente agora é justamente essa inclusão da prova, a prova objetiva, né? E não tinha. Então, até um tempo atrás, esse ingresso para oficial temporário era simplesmente por títulos, né? Ou então uma entrevista. Um tempo atrás ainda era só entrevista ali, e aí dava muita margem para entrar pessoas que tinham contato, era parente de alguém e tal, né? Então, com o tempo, a Marinha foi vendo isso, tá? E foi modificando essa forma do concurso até para evitar esse tipo de coisa. Então, com isso, o que aconteceu? Automaticamente foi chamando mais candidatos, né? Foi chamando. Hoje o concurso ele é um concurso disputado, tá? Apesar de não garantir uma estabilidade, né? Mas, poxa, é um concurso disputado hoje em dia, tá? E essas questões, particularmente essa área de concentração 2, né? Que é uma área de concentração profissional, vamos dizer assim, da Marinha, que é tradições navais, história naval, né? Que é particularmente história naval, liderança, tá? Legislação militar naval, é uma área que o pessoal fica meio perdido. Caramba, o que eu vou estudar? Como é que eu vou estudar? Tal, né? Os concursos começaram a chamar militares para poder dar um norte, né? O que vai ser cobrado disso? Como é que é isso? Tal, tá? E nessa aí, eu acabei entrando nesse campo aí de estar ajudando. Inicialmente foi a convite de um amigo, né? Há um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás. E depois eu fui começando, a partir desse primeiro convite, fui começando a criar esse network. E aí fui sendo chamado para outros cursos. E estamos aqui juntos no Fórmula para estar com vocês aqui para esse objetivo específico aqui de liderança e tradições navais. Tá bom, pessoal? Queria me colocar à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem tirar dúvidas. Quem é o Fernando Belardi? Tá? Eu sou oficial da Marinha, da Ativa. Tá? Eu entrei na Marinha em 1997. Tá? Então eu estou com 21 anos já na Marinha, tá? Eu sou dentro da Marinha, não sei se vocês já... Depois a gente, quando na aula de tradições navais, acho que a aula de tradições navais tinha que ser dada primeiro, tá? Porque eu vou começar a falar algumas coisas aqui, dar exemplo e tal, e que a aula de tradições navais iria ambientar vocês primeiro em algumas coisas que eu falar, mas eu vou tentar contextualizar, tá? Então, dentro da Marinha do Brasil, existem 3 segmentos, tá? Três segmentos principais, tá? Que é o Corpo da Armada, o Corpo de Fuzileiros Navais e o Corpo de Intendentes, tá? Ora, além desses 3 segmentos principais, existem os quadros, tá? Que são quadros complementares, que acredito que os senhores e senhoras vão entrar para esses quadros dentro das suas respectivas áreas. Aqui eu acredito que tem uma gama de áreas diversificada, tá? E aí, dentro de cada área tem um número de vagas, que aí é isso que aflige o candidato, não é isso? Quando o candidato olha lá e fala assim, uma vaga, meu Deus do céu, essa vaga já é sua, entendeu? Agora vocês têm que fazer por onde para garantir não perder, tá? Então essa vaga já é sua. O que eu tenho para falar para vocês? Liderança, tá? Liderança é uma parte da prova fácil, tá? Não pode errar a questão de liderança. Ah, Fernando, mas poxa, não pode. Não pode. Não estou botando pressão, não. Não estou falando que... não. Mas é uma parte fácil, é uma parte gostosa de você estudar. Entendeu? Você vai estudar tranquilo, valendo ali e tal. O que eu fiz, tá? Eu coloquei um material à disposição do curso, um PDF, que compila, tá? Basicamente tudo que o edital ele prevê e ainda coloca alguns exercícios no final, tá bom? Exercícios que caíram nos anos anteriores, tá bom? Então, nos anos anteriores, como se tivesse 20 anos de concurso, não tem.
são as questões de 2017 e 2018, tá? Não teve, tá bom? A minha esposa, ela é oficial temporária, tá? Então ela teve o privilégio de entrar no último ano que não teve a prova, tá? Ela é meteorologista. Tem algum meteorologista aqui? Não, né? Difícil encontrar meteorologista, né? Difícil encontrar meteorologista. Não, eu consegui encontrar, casei logo, né? Pra poder. Falei, pô, vai que... né? Artigo nobre. Não, pô. Então, pessoal, o que acontece? Então a gente tem questões aí de 2017, 2018, na verdade, 2016, 2017, 2018, tá? O que está ali no material é 2016, 2017. Eu coloquei aqui nessa aula 2016, 2017. No material não tem 2018, mas na aula aqui eu coloquei as 3 questões, só caíram 3 de liderança de 2018. Ou seja, aqui no slide, que vocês acredito que também vão poder extrair, tem aqui no computador, tá? Tem todas as questões dos últimos anos. Todas as questões que caíram até hoje tem aqui no slide. No material só tem 2016 e 2017. Beleza? Tá bom? Então vamos começar dizendo o seguinte. Esse é o que o edital coloca lá para vocês. EMA 137, capítulo 1. Tá? O que é o EMA 137? É uma publicação interna da Marinha que é expedida por esse órgão aqui que se chama Estado-Maior da Armada. Tá? E o EMA 137 é o que na Marinha se chama assim, Doutrina de Liderança da Marinha. Tá? Então o que é o EMA 137? Doutrina de Liderança da Marinha. Isso não vai cair na prova não, tá? Só estou explicando para vocês o seguinte. O material de apoio, ele pega o que o edital coloca do EMA 137, capítulo 1, não sei o que, blá, blá, blá. Então o que o edital coloca, eu compilei e coloquei no PDF. Então se vocês quiserem estudar só pelo PDF, tá? Podem estudar só pelo PDF, já está contemplado aí toda a matéria, tá? Se vocês quiserem, tem aquele cara que é mais, né? Não, gosto de ver o material original mesmo, quero ver o EMA 137, ele pode ir na internet, pode divulgar ali EMA 137, tem um link com o site da Marinha, que eu não sei qual é o site, mas aí você baixa e estuda diretamente pelo EMA 137, tá bom? Quem quiser conferir, né? Porque às vezes pode ter alguma coisa, pode ter, eu acredito que esteja tudo certinho, mas se quiser conferir também, baixa o EMA, baixa o material, tá? E vai estudando ali. Beleza? Então essa é a doutrina de liderança da Marinha. Eu não estou aqui, tá, para ensinar ninguém a ser líder. Queria que vocês entendessem isso, tá bom? Não é, a gente vai sair daqui, isso é uma palestra, simpósio de liderança, vamos aqui. Não é isso, tá? Aqui é uma aula voltada para o concurso. Então a gente vai bater o que é liderança para a Marinha, tá? O que o EMA 137 estabelece como liderança e a gente vai pagar aqui o que é mais importante, menos importante, o que vai cair, com certeza, tá? Porque a Marinha tem algumas coisas, tá? Então, dentro da matéria que foi liberada pelo edital, a gente tem isso aqui, ó. Esses são os itens do EMA 137 que o edital contempla ali, tá? Não vou ficar me detendo muito aqui falando do índice, senão que a gente vai bater um por um, tá bom? No final, a gente vai falar, vai bater aqui na prática aqui algumas questões, como resolver as questões, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, isso tem caído bastante, tá? Chefia e liderança. O que é chefia, o que é liderança? Tá? Liderança, primeiramente fazendo um contexto geral aqui, é um tema que está sendo muito hoje, modinha, entendeu? A liderança. Então você tem liderança corporativa, empresarial, no meio do esporte, você tem tudo isso. Antigamente, a liderança era um assunto que ficava restrito só aos militares. Restrito que eu digo assim, era importante. Tá? Para os militares sempre foi importante. Tá? Aí isso foi migrando, foi ficando importante. O pessoal foi vendo que realmente é um assunto liderança, até dentro da família, dentro de casa, tudo, né, gira em torno de liderança. O que é liderança? Tá? Liderança, aí veio sendo explorada esse conceito aí de liderança. Tá? Então, a liderança nasce com a pessoa, não nasce com a pessoa. A liderança pode ser aprendida, pode ser desenvolvida ou não. Então, isso foram questões que ao longo do tempo foram sendo polêmicas, tá? E aí o que aconteceu? A Marinha chegou a uma conclusão. Hoje, pode mudar amanhã, tá? Mas hoje, a Marinha, ela chegou a uma conclusão, tá? Liderança é um processo, tá? Então, olha só, pega essas palavras-chave aqui,
porque isso vai fazer vocês entenderem a definição que a Marinha chegou, tá? Então, ó, liderança. Primeira coisa, ó, primeira palavra-chave é um processo. Beleza? Então, o que vai ser falado? A liderança é a capacidade, né? Não é a capacidade. Liderança é a aptidão de influenciar, é a capacidade... Não é. Tá? Porque capacidade, uma pessoa tem ou não tem. Aptidão, a pessoa tem ou não tem. Então, o processo, a pessoa pode, tá? Ela pode desenvolver aquele processo, ela pode, né, implantar e viver aquele processo, ou ela não pode. Então, a Marinha quis dar um entendimento de quê? De que todos podem ser líderes. Tá? Todos podem ser líderes. Uns têm mais facilidade, outros não. Entendeu? Outros já trazem consigo alguns atributos de líder e outros não, mas podem ser desenvolvidos, tá? Então, primeira coisa é esse ponto aqui, tá? A liderança é um processo. Depois, processo de quê? Influenciar. Tá? Então, mesma coisa. Então, a liderança é a capacidade de persuadir. Não, é um processo de quê? Influenciar. Influenciar o quê? Pessoas. Então, pessoas. Então, liderança tem a ver com pessoas. Tá? Tem uma, duas pessoas, já tem liderança. Beleza? Tem uma pessoa sozinha, não tem liderança. Tá? Então, influenciar pessoas. A quê? Voluntariamente. Então, ó, outra coisa aqui que é importante, ó. Voluntariamente, tá? E o objetivo, que é o objetivo da instituição, tá? Então esses 5 pontos aqui são os 5 pontos principais da definição de liderança para a Marinha, tá bom? Deixa eu entrar aqui que eu saí da câmera aqui. Então olha só, é um processo, influenciar pessoas. Essas pessoas são influenciadas para quê? Para agir voluntariamente em função de um objetivo que não é o objetivo do líder, tá? É o objetivo da instituição. Beleza? Tá. E chefia? Chefia é alguma coisa que te é dada, tá? É alguma coisa que te é atribuída. Em função de quê? Em função da função que você foi designado, em função do seu posto. Em função... Então, por exemplo, a gente costuma fazer, antiguidade é posto, né? Já ouviram falar isso? Antiguidade é posto. Então, quem entrou, né, antes foi promovido antes, tá? Quem entrou antes foi promovido antes, e quem entrou depois vai ser promovido depois. Então, esse é mais antigo, a gente costuma falar isso, né? Esse aqui é mais antigo do que esse. Então, aí por isso que eu falo, na aula de tradições navais, a gente vai ver lá a hierarquia. Então, tem tenente, capitão, capitão de corveta, capitão de fragata, tal, isso aqui. Então, dentro dessa hierarquia aí, você tem um mais antigo que o outro, tá? Isso é uma autoridade, tá, atribuída à função, tá, associada com a autoridade decorrente do seu posto ou graduação. Então, existe autoridade decorrente do posto ou graduação, ou seja, quem é posto maior manda em quem é posto menor. Existe uma autoridade que é atribuída pelo posto ou graduação e existe uma autoridade que é atribuída à função. Você foi designado para ser comandante de um navio, tá? Então você ganhou uma autoridade. Essa autoridade que você ganhou está atribuída a quê? A função de comandante do navio, tá? Existe a autoridade atribuída a posto ou graduação. Aí, mesma coisa, tradições navais, tá? Aí depois a gente vai ver o que é posto e o que é graduação. Mas enfim, é a hierarquia. Sargento, tá? Sargento, cabo, tenente, capitão. Então, beleza. Essa autoridade que é dada, independente se a pessoa tem liderança ou não, tá? Se chama chefia. Tá? Então, por exemplo, o camarada foi designado para ser comandante de navio. Ele é chefe? Ele é chefe. Tá? Ele vai exercer chefia? Vai exercer chefia. Ele vai exercer liderança? Depende.
Depende. Depende se ele desenvolver esse processo, se ele conseguir influenciar as pessoas do navio dele a agirem voluntariamente para o objetivo da missão do navio. Entenderam? Então a Marinha coloca esses conceitos, tá? Beleza. Vamos prosseguir aqui. Eu pego caneta para mudar o slide. Isso aqui também já caiu. É o quê? Chefia e liderança. Elas são processos alternativos. O que a Marinha está querendo dizer com isso? Ou se exerce chefia ou se exerce liderança? O que vocês acham? Não. Não são processos alternativos. Ou seja, não é ou um ou outro. Tá? Eles são processos simultâneos e complementares. O ideal é que o chefe desenvolva um processo de liderança muito bom, de forma que ele já tenha a autoridade da chefia e ele consiga conduzir os seus militares de uma forma ali muito boa, tá? Então são processos que não são alternativos e sim simultâneos e complementares. Entendido isso aí? Tá bom? Aí esse termo aqui já é um termo militar. Isso tudo aqui que a gente viu antes, tá? São termos genéricos. Isso aqui, comandar, é justamente isso, exercer a chefia e a liderança, tá? A fim de conduzir eficazmente a organização no cumprimento da missão, tá? Então você vai ver assim, liderança está associada a uma coisa boa. Quando você fala assim, poxa, ele é um líder, eu estou elogiando ou eu estou falando mal? Estou elogiando. Aí eu te pergunto assim, Hitler foi um líder? Pô, então Hitler foi bonzão. Não, mas para eles lá, tem gente que seguia eles, ele voluntariamente, não tinha. Por mais que eu não concordasse com o que ele fazia, né? Isso aí, tá? A liderança é boa para quem é sério. Exatamente. Entendi, tá? O processo, tá, de influenciar pessoas para que ajam voluntariamente com o objetivo da instituição, vamos dizer assim, tá? É o processo da liderança. Agora, você pode ter uma liderança negativa, certo? Você pode ter... Dentro do grupo do chefe, ele pode não ser o líder. Vocês concordam comigo? Dentro do grupo do chefe, ele não pode ser o líder. Quer dizer, ele pode não ser o líder. Ele deve ser o líder, tá? Mas ele pode não ser. Às vezes tem um outro que exerce uma liderança mais forte do que o chefe, tá? Beleza, vamos lá. Aspectos fundamentais da liderança. O que isso aqui significa? Significa quais são os campos da ciência que vão fornecer fundamentos, tá, para o processo de liderança. São esses três campos aqui: filosofia, psicologia e sociologia. Isso aqui já caiu numa prova também, tá? Quais são os aspectos fundamentais da liderança? Filosofia, psicologia e sociologia. Tá bom? Então vamos para o primeiro, filosofia. Por que a filosofia fornece subsídio para se estudar liderança, para se desenvolver liderança? Por quê? Então a filosofia, ela vai trabalhar no grupo, ou no líder, no chefe, tá? O conceito de... Alguns conceitos de filosofia... Eu não sou filósofo, nem sociólogo, nem psicólogo. Alguém quer? Pode até me ajudar na aula aqui, tá? Mas vamos lá, vamos primeiro para o campo da filosofia. A filosofia, ela vai tratar de razão, sentido das coisas, tá? Por que eu estou fazendo isso? Ou seja, alguns conceitos da filosofia vão ajudar no estudo de liderança do chefe militar, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, tem um conceito que é muito falado no EMA 137, que é esse conceito aqui de axiologia, ou teoria dos valores. Ele diz o seguinte, tá? Você tem um indivíduo, esse aqui é o indivíduo, tá? Esse indivíduo, ele vai receber influência de várias família, beleza? Educação, grupo, onde ele está, amigos, tal, igreja, tá bom? Então, isso tudo vai gerar aqui nele valores, tá bom? Quais são os valores, por exemplo?
dignidade, tá? Honra, amor à pátria, lealdade à esposa, por exemplo. Então, enfim, o que acontece? Essa teoria aqui dos valores, essa axiologia que chama, ele fala o seguinte, que existe uma hierarquização dentro de cada um de nós, entendeu? Desses valores. Existe uma hierarquização. Em determinados momentos você vai ter que decidir qual desses valores é mais importante do que o outro, entendeu? Por isso que às vezes você vê, recentemente eu vi uma pesquisa no jornal que estava assim, 90 e tantos % dos brasileiros, tá, não admite a corrupção. Assunto que está muito, né, sendo falado aí e tal. Então, 90 e poucos % do Brasil não admite a corrupção. Isso é um valor. Tá? Repúdio à corrupção. Perfeito. Aí estava lá uma outra pesquisa, na mesma pesquisa, uma outra questão. Olha que índice alto, tá? 48% dos brasileiros admite a corrupção quando associada com alguma realização social. Então, olha só. Então, foi feita foi cometida uma prática de corrupção, mas foi feita uma realização social. Roubou na construção da escola. Não, aí já admito. Entendeu? Enquanto isso, outros não admitem. Isso é uma hierarquização, tá? Aí você escuta uma notícia assim, poxa, fulana ficou famosa, vendeu a virgindade. Entende? Isso choca as pessoas. Outras pessoas não se chocam. Isso o cara botou as bombas aqui no corpo e se explodiu. Se explodiu. Cara, não acredito. Como o cara faz isso? Né? Como o cara faz? Por que leva o cara a fazer isso? Botar a bomba aqui e se explodir. Porque a vida aqui, dentro dessa hierarquia aqui, para esse cara, não está aqui. Está aqui. Entendeu? Aqui está Alá, sei lá quem é, né? Total. Beleza. A vida aqui está aqui, ó. Entendeu? Então o cara é levado dentro dessa axiologia, olha como é que ele está sendo influenciado, tá? A agir voluntariamente em prol de um objetivo da instituição, né? Agora, eu nunca vi um líder, tá, se explodir. O líder terrorista. Nunca vi. Entendeu? Eu só vejo aqueles caras mesmo da ponta da linha lá que... tal. Tá? Beleza. Então, entenderam essa teoria dos valores, a axiologia? Tá? Filosofia. Isso é filosofia. A gente não vai ficar aqui, né, filosofando. A gente tem que estudar, né? Beleza. Então, isso aqui, eu falei, o papel do líder, o que a Marinha entende, tá? Dentro desse processo da liderança, que o papel do líder é transmitir uma correta hierarquização. Ou seja, a Marinha tem os valores da instituição também, amor à pátria, honra, lealdade, tudo isso aí. Então, o líder ele tem que transmitir ao seu grupo, ao seu subordinado, essa correta hierarquização. Tá bom? Porque senão você começa ainda mais no meio militar, que você de repente trata com várias questões de todos os ramos da sociedade. Você vai ter, de repente, um subordinado seu, estou falando aqui com um grupo que está fazendo prova para oficiais, tá? Então você vai ter um subordinado seu que vai estar, de repente, uma conduta que você vai parar e vai falar assim, poxa, isso aí acho que ele não está entendendo a coisa. Eu acho que ele não está entendendo. Aí você vai ter que conversar e vai trazer para ele, olha, a hierarquia dos teus valores está um pouco distoante com o que, né, com o que a Marinha pede, com o que nós, aqui como grupo, tá? Beleza. Vamos lá. Psicológicos, tá? Psicológicos. Então, o líder, basicamente, ele vai influenciar provocando o quê? Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Poxa, então é possível mudar comportamento? Sim. Mudar opinião? Sim, claro que tem que ver. Eu não mudo de opinião. Tem gente que é assim, né? Eu não mudo de opinião. Calma. Todo mundo muda de opinião. Às vezes demora anos. Tá? Mas muda. Tá? Então, esses processos,
tá? São processos que trabalham com o pensamento, a mente, tá? Então a psicologia também é um outro aspecto fundamental da liderança. Beleza? Isso aqui não é importante, tá? Vamos para sociológicos. Sociológico, o que está falando aqui? A liderança, a gente já viu, trabalha com grupos. Então, grupos sociais. Grupos sociais. E nas Forças Armadas, a gente tem uma reunião de diversas fatias da sociedade. Entendeu? Eu acho que as Forças Armadas é uma das instituições públicas que é uma das mais democráticas que existem. Eu não estou falando de democrática no sentido de tomada de decisão, tá? Estou falando de democrática no sentido de admissão, promoção, ascensão na carreira, tá? Você tem brancos, negros, você tem pobres, nordestinos, sulistas, você tem gays, você tem hétero, você tem solteiro, casado, você tem de tudo dentro. É um grupo social. E isso traz muita dificuldade para o líder, muita dificuldade. Porque você tem o crente, você tem o espírita, você tem o católico, você tem o ateu, você tem isso aqui. Cada um traz uma influência, entendeu? De valores, tá? E dentro dessa interação social, o líder ele fica desafiado. Como desenvolver esse processo, influenciar esse grupo, tá? Agir voluntariamente, juntos, tá? Em prol do nosso objetivo. Como fazer isso? Tá? Então, eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Tá? Eu participei daquela missão de paz lá no Haiti. Tá? Aí o que aconteceu? Teve uma vez que a gente estava entrando numa favela lá do Haiti, chamava-se Tessolé, e era um cerco e a gente tinha que entrar para vasculhar, porque tinha que cumprir uma missão lá. Né? E eu estava com um pelotão, eu era jovem, né? Eu não queria dizer isso, deu até uma gaguejada. Eu era jovem na época, eu tinha 25 anos mais ou menos, né? Aí o que aconteceu? Meu grupo era um grupo de 35 militares, tá? Muito mais jovem, 18 anos, tinha até sargento, pessoa mais velha, né? E lá no Haiti, não sei se vocês já ouviram falar, tem o tal do voodoo, né? Que é um ritual lá, religioso deles, tal. O que aconteceu? A gente chegou, entrou e tinha que vasculhar de casa em casa naquela favela, tá? E o pelotão foi indo, e de repente o pelotão travou. Eu não estava lá na ponta, mas eu vi que parou, né? E aí, eu falei, por que parou? Perguntei pelo rádio. Por que parou? Aí o soldado que estava lá na frente falou assim, tenente, eu era tenente não. Tenente, o senhor pode vir aqui? Eu falei, pô, aconteceu alguma coisa, né? Aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, tenente, eu não vou entrar aí não. Nessa casa aí eu não vou entrar não. Aí eu falei, o que tem? O que aconteceu? Aí ele falou assim, pô, tem, dá uma olhada ali. Quando eu olhei a casa, porra, eu fiquei com medo também, né? Porra, tinha um trabalho sinistro lá, cara. Entendeu? Porra, um negócio macabro mesmo, entendeu? Não sei nem explicar, era uma cabeça de bode com umas cabeças de humanas. Nossa. E tal, sangue na parede toda, parece aqueles filmes, né? Tal, as velas tudo acesa e tal, toalhas vermelhas assim, penduradas, não sei o quê. Eu falei, pô, a gente tem que entrar, cara. Eu falei, a gente tem que entrar. Aí ele, eu não vou entrar, só manda outro. Aí eu falei, caramba, cara. Eu falei, vou chamar o crente, né? Pô, quem eu vou chamar, né? Pô, falei, tinha um outro cara que era pastor, né? Então, tal, um sargento lá. Aí chama o sargento fulano de tal. Aí o sargento fulano de tal veio, assim, misericórdia. Aí eu falei, pô, se ele não entrar, quem é que vai entrar? Mas aí ele entrou. O cara falou, vamos embora, eu quero mais 2 comigo só, não sei o que, Aí entrou, não sei o que. Falou, aí voltou e falou assim, ó, tá limpo, não tem nada, não sei o que. Ele tava procurando uma coisa lá, né? Tá limpo, não sei o que. Eu falei, tá bom, não sei nem se ele procurou, ele deve ter só, tá bom. Aí ele falou assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Você tem, entendeu?
os aspectos sociais de cada um. Você tem o cara não quer fazer nada no sábado, não sei o quê, porque adventista, né? Adventista, não sei o quê, tá? Então tem uma série de fatores. Então isso, o líder tem que lidar com isso também, tá? Beleza. Ah, tá. Esses processos aqui são 3 processos sociais que o EMA 137 fala que acontece muito em dinâmicas de grupo, em interações sociais. Então, um é cooperação, outro é competição, outro é conflito. O que é cooperação? Vamos lá, vamos no sentido etimológico da palavra. Tá? Cooperação é cooperar, trabalhar junto. Tá? Então, qualquer grupo que você tiver, você vai ter esse processo social, que é cooperação. Tá? Então, cooperação, o líder, ele explora esse processo social dentro da sua liderança. Tá? O outro é competição. O que é competição? Competição é uma disputa, uma luta, tá? Por uma recompensa ou por um objeto cuja oferta é limitada. Nem todos vão ganhar. Certo? Então, o que é competição? É uma disputa por alguma coisa cuja oferta é limitada. Então, você tem o concurso. Né? Então, o concurso é um processo social de competição. Não é tão social porque cada um vai lá, faz sua prova, tal. Mas imagine num grupo. E o que o líder explora com isso? Como é que o líder explora para poder influenciar e não sei o que, tal. Várias vezes eu fiz isso. Então, por exemplo, eu tinha 2 sessões de fazer... Aí, como é que eu vou explicar isso para vocês? 2 sessões de metralhadora. Tá? Vou falar em linhas gerais aqui. 2 sessões de metralhadora. Tá? Então, essas sessões eram formadas por 4 militares, cada um levava uma peça da metralhadora, não sei o que, tal. E tinha o adestramento. Então, por diversas vezes eu fiz atenção. Hoje no adestramento a gente vai fazer uma competição entre as 2 sessões. Tá? Então, quem conseguir montar mais rápido, entrar na posição, ficar pronto, não sei o que, tal, vai sair mais cedo. Vai ganhar não sei o que, tal. Isso é competição, tá? Processo, então o líder trabalha com recompensas, entendeu? Trabalha com isso. Tá? Essas recompensas podem ser de várias naturezas, tá? Conflito é quando a competição ela já extrapola o nível, né, de ser benéfico e passa a ser prejudicial ao grupo. Então, o conflito nada mais é do que quando a competição não dá certo. Então, tá tendo uma disputa aqui, tá? Para fazer uma viagem ao exterior, um intercâmbio. Isso tem direto. Vocês aqueles que entrarem, né, vão ser submetidos a isso, tá? Minha esposa lá na diretoria de hidrografia e onde ela trabalha lá, então chegou uma vez que ela chegou em casa toda empolgada, né? Saiu uma vaga lá para viagem à Antártica, não, que eu vou disputar com não sei o que. Eu fiquei como? Né? Quanto tempo? Não, 2 meses na Antártica. Ficar 2 meses na Antártica? Que isso? Não, mas enfim, a competição estava acontecendo esse processo lá. Mas aí o que acontece? Parou de falar com o outro que estava disputando. O que aconteceu? Conflito. Entendeu? Parou de falar inimigo agora, não sei o quê. Porque a competição tem que ser benéfica. Competição é boa, conflito é ruim. Tá bom? Beleza, vamos lá. A gente faz intervalo? Como é que a gente faz aí? Se você achar que está ficando já... a gente para, tá? Aí faz 5 minutinhos, 10 minutos, depois volta. Quem é o líder aí? Tá bom? Sempre tem, né? Sempre tem também, né? Na sala de aula sempre tem aquele líder que fala: pessoal, vamos fazer grupo de WhatsApp, vamos fazer não sei o quê, bota o nome aqui. Sempre tem um ou outro que começa já a exercer liderança. Juntou gente, né? Vai ter isso tudo aí, todos esses processos aí, tá bom? Estilo de liderança, isso aqui vai cair, tá? Pode anotar que isso aí vai cair. Como vai cair, Fernando? Não sei, tá? Pode cair só perguntando quais são os estilos de liderança. Beleza, só isso aqui. Pode cair.
Quanto ao grau de centralização, quais são os estilos de liderança? Pode cair assim, tá? Quanto ao foco, isso aqui é o ano passado. Quanto ao foco do líder, liderança orientada para... Beleza, tá? E pode cair também descrevendo um desses estilos e perguntando, né? Ou falando ali as opções. Esse conceito aqui se trata de qual estilo de liderança? Então é importante saber, tá? E é importante também entender cada um desses estilos. Tá? Lembrando que essas 3 classificações aqui, elas são mais ou menos estanques, tá? Elas são separadas, tá bom? Só que ao mesmo tempo elas funcionam de forma situacional. Cada situação vai exigir um estilo de liderança, tá? Por exemplo, grau de centralização de poder. O que vocês entendem com isso? É o seguinte: quanto menos eu escuto a opinião do meu subordinado, ou quanto mais eu escuto, tá? Então, ou seja, eu centralizo mais a decisão comigo ou eu descentralizo. Pô, queria ouvir a opinião de vocês aqui, pessoal, tá? Se a gente faz um intervalo, tá? Agora, ou se a gente pode prosseguir, tá? Que tipo de liderança é essa aqui? Participativa, tá? Ou então, ó, não quero saber. A gente vai aqui até 3 horas direto, tá? E dane-se. Tá bom? Autocrática. Tá bom? Delegativa. Delegativa é uma liderança que é um estilo que ela é exercida muito assim em funções técnicas. Por exemplo, eu não sei nada de psicologia. Alguém aqui é de direito? Tá, área de direito? Então vamos lá. Eu lá, onde eu trabalho hoje, tem uma assessoria jurídica. Tá? Então é um advogado que está lá. E várias vezes acontece, por exemplo, recentemente... foi na votação, tá? Recentemente tinha um militar que cometeu uma contravenção lá disciplinar e nós precisamos fazer a audiência desse militar. E esse militar foi à audiência próximo da eleição. Acho que tem um dispositivo de lei que fala que ninguém pode ser detido. Não tem isso? Ninguém pode ser detido em 48 horas, 24 horas antes da eleição. Então, tipo assim, esse assessor jurídico, eu não sabia disso, entendeu? Então, esse assessor jurídico, ele fica responsável de prestar esse tipo de assessoramento, tá? A liderança delegativa é quando eu tenho isso, eu tenho funções que eu delego para outros líderes que são da área, são, né, daquele assunto ali, tá bom? Vamos bater aqui um por um aqui. Só os estilos, depois a gente faz um intervalo, tá bom? Já falei aqui, basicamente, autocrática, é baseada na autoridade formal. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Então, liderança autocrática. Quem pode, manda. Vai dar a ordem e quem tem juízo vai obedecer, tá? Quando que ela é apropriada? Nunca. Nunca a liderança autocrática é apropriada, né? Tem aqueles... Vão defender isso. Calma, gente. Nunca diga nunca. Entendeu? Vou falar para você, é boa a liderança autocrática? Não é boa. Tá? Mas tem momentos que ela é necessária. Alguém vai ter que entrar na casa do voodoo. Estão entendendo? Alguém vai ter que entrar. Então, se ninguém entrasse, em algum momento ali, a liderança autocrática seria exercida. Entendeu? Então vai depender da situação. Por isso está escrito aqui, ó, estilo que é útil e até mesmo recomendado em situações especiais, como em combate, quando o líder tem que tomar decisões rápidas e não é possível ouvir seus liderados. Tá? Outra situação que aconteceu, prática. Complexo da Maré. Tá? Então, aí no caso já foi mais recente isso. Foi 2015, mais ou menos. Então, eu estou dando exemplos aqui, muitos exemplos de fuzileiro, porque eu sou fuzileiro naval, entendeu? Eu gostaria de dar mais exemplos de marinha, assim, navio, tal, mas eu não tenho tanta experiência nessa parte, tá? Tenho mais experiência na área de fuzileiro naval, tá? Então, vou dar exemplo aqui, mas o mais importante é vocês pegarem a ideia, tá? Complexo da Maré, então eu tinha 2 pelotões, agora não era mais o chefe, o comandante do pelotão, eu era o líder desses comandantes de pelotão. Então eu tinha 4 pelotões, um dos pelotões estava fazendo uma patrulha na Vila do João,
De repente ele passa pelo rádio. Comandante, estou sofrendo uma emboscada. Aqui na rua 10, alguém mora na Vila do João aí? Rua 10 ali, beleza. Na mesma hora eu peguei um outro piloto e falei, vai lá a reforçar o outro. Aí, na mesma hora, o tenente, né, que recebeu essa ordem, ele falou, sim senhor, tal. Aí eu falei, pegamos lá a imagem aérea lá, né, do complexo da Marinha, eu falei, você vai por aqui, por aqui, por aqui, vai chegar, ele está parado aqui nessa posição, está sofrendo uma emboscada dessa posição aqui, beleza, você vai por aqui, vai reforçar ele lá. E vai tirar eles lá com os blindados, né, aqueles carros blindados lá. Tá bom? Entendeu? 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 Sim, senhor. Tá bom, pode ir agora, vai logo. Tá bom. Aí daqui a pouco esse cara me chama no rádio, já tinha ido, tá? Comandante, eu estava reunindo aqui com o meu pessoal, estava achando melhor a gente abordar pela outra rua, não sei o que eu falei. Negativo. Faz o que eu te falei, agora, embora, velho. É o tempo, não tem tempo. Entendeu? Vai morrer gente, pô. Igual o filme lá, velho. Vai morrer gente, pô. Faz o que eu te falei. Se eu tivesse, poderia acontecer alguma coisa, a decisão era minha. A responsabilidade era minha. Poderia ter dado errado? Poderia ter dado errado, pô. Mas isso é o encargo do líder. Entendeu? É a responsabilidade do líder. Tá? Então, tem momentos que você não vai precisar, não dá tempo de, vamos ouvir aqui, quero ver, tem alguma solução aí que alguém pensou em alguma coisa diferente e tal. Então, a liderança autocrática, ela é ruim, ela é boa? Depende. Depende. Tá? Autocrática. O que são aqui, no caso, os prós e os contras, né? Já falei dos prós, que a única coisa que é pró é isso, quando você não tem tempo, quando você, de repente, situações de estresse, situações especiais, aí você, tal. Mas quais são os contras? Ela denota desinteresse pelos problemas e ideias do grupo. Então, se você numa situação normal, numa situação convencional, você chegar e falar assim, não quero saber, tá? Vai ser isso e acabou. Pô, você está denotando desinteresse, você não quer ouvir ninguém, você é arrogante, tá? Acaba tolhendo iniciativas. Na próxima vez, ninguém vai mais dar ideia. Entendeu? Então, pô, eu dei ideia, pô, tomei uma chulapada. Na outra vez eu... Não. Na outra vez... Não, então não vou falar mais nada, não. Na próxima vez eu não vou falar mais nada, não. Vou ficar aqui quietinho. O que falar eu vou fazer. Então, acaba tolhendo a iniciativa. Então, o camarada que é líder autocrático, ele acha que é liderança autocrática, tá? Outra coisa, pode gerar resistência passiva dentro da equipe. O que é resistência passiva? Não. Má vontade. Entendeu? Má vontade. Então, ninguém que acaba querendo fazer as coisas de má vontade, tal, ninguém me ouve, ninguém me escuta mesmo, tal. Vamos ver, se der ruim, dê ruim. Tá bom? Não considera os aspectos humanos, dentre eles o relacionamento. O relacionamento fica prejudicado, líderes liderados.